boa tarde. Boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que você vai estar assistindo essa aula. Estamos hoje, então, iniciando a nossa jornada até o dia 24, que é o nosso concurso da UFSC, né? Como eu já falei para vocês, para quem chegou até aqui pelo meu Instagram, eu tive muita procura de mentoria, enfim, e por conta disso resolvi então fazer esse projeto gratuito para vocês. Todos os dias, às 5h15 da manhã, entrará uma aula inédita com 5 resoluções de 5 questões de temas variados que vão decorrer ali dentro daquela parte dos conhecimentos específicos, tá? Então, eu vou estar aí todos os dias com vocês até a véspera da prova e quem sabe, se tudo correr bem, a gente ainda libera uma revisãozinha aí em véspera de prova, certo? Muito bem. Na aula de hoje, o que eu preparei para vocês, dentro do tema de administração, são 5 questões de planejamento. Hoje, especificamente, as 5 questões vão ser Coperv. Algumas vezes, talvez elas não sejam, seja uma FEPES, alguma coisa mais semelhante à banca, porque talvez a banca não tenha questões boas que a gente possa explorar. Mas prometo que vou tentar trabalhar o máximo possível com a banca Coperv, para vocês entenderem como funciona a banca, como são as questões e perder esse medo que às vezes a gente tem de como que a questão vai cair em prova, certo? Então vamos à nossa primeiríssima, né, questão para vocês. Deixa eu colocar minha caneta aqui. Pronto, foi. Muito bem. Primeira questão. Vinícius é servidor de uma universidade federal e está realizando um curso de especialização sobre ambiente universitário. Em uma das disciplinas que está cursando, ele destacou alguns trechos para inserir na apresentação que terá que fazer. O primeiro trecho: é comum que as organizações, incluindo as universidades federais, tenham que lidar com informações insuficientes sobre uma grande quantidade de fatores ambientais, ao mesmo tempo em que tais fatores mudam muito rapidamente. Segundo trecho: os stakeholders de uma organização podem ser externos ou internos. Para quem não tem conhecimento, stakeholders é tudo que influencia de alguma forma na minha tomada de decisão dentro da organização. Terceiro trecho: quando a importância do stakeholder não é crítica para a organização e a incerteza de sua atuação é baixa, a organização deve limitar-se a acompanhar as principais tendências e forças do ambiente organizacional, sem desenvolver ações específicas em relação a esses stakeholders. Então, a gente está dentro de planejamento, dentro de ambiente organizacional. Com base no tema ambiente organizacional, assinale a alternativa correta. Assertiva A. Em relação ao segundo trecho, as variáveis econômicas podem ser consideradas exemplos de stakeholders externo. Em relação ao segundo trecho, as variáveis econômicas podem ser consideradas exemplos de stakeholders externos. Assertiva B. Em relação ao segundo trecho, os fatores do ambiente operacional podem ser considerados exemplos de stakeholder interno. Os fatores do ambiente operacional podem ser considerados exemplos de stakeholders internos. O terceiro trecho descreve a abordagem de monitoramento de fronteiras de uma técnica gerencial denominada análise de stakeholders. D. O terceiro trecho descreve a abordagem comum à organização que buscam desenvolver parcerias em função da estabilidade ambiental. E o primeiro trecho pode ser considerado uma definição de incerteza ambiental. Ele está pedindo, com base em ambiente organizacional, assinalar a alternativa correta. Os stakeholders são as pessoas que influenciam. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, fornecedores, clientes, colaboradores, concorrentes, né, colegas de franquia ou empresas de mesmo ramo de negócio, não em si o ambiente, né? O ambiente é o que a gente faz o diagnóstico do planejamento e faz ali o levantamento, então, do que são aspectos ambientais internos e aspectos ambientais externos, lembrando que o que é externo a gente não pode controlar, que, já resumindo aqui, eu acho que tem uma questão nessa aula falando disso, é o que a gente conhece por análise SWOT, onde você vai ter as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O terceiro trecho, quando ele fala que a importância do stakeholder não é crítica para a organização
e a incerteza de atuação é baixa, quando ele dá ali abordagem para desenvolver parceria, não necessariamente, né? Para eu desenvolver uma parceria, possivelmente esse stakeholder que vai ser meu parceiro, ele tem que ser algo relevante, ele tem que ter importância, ele não pode simplesmente não ser crítico para a minha organização. Portanto, a nossa questão correta é a alternativa E, que define uma incerteza ambiental lá no nosso primeiro trecho. É comum que as organizações, incluindo universidades federais, tenham que lidar com informações insuficientes sobre uma quantidade de fatores ambientais e, ao mesmo tempo, os fatores mudam muito rapidamente. Correto. A informação é um fator do ambiente. A mudança organizacional, mudança de mercado, mudança externa referente a câmbio, por exemplo, são mudanças que têm relação com o ambiente organizacional. E sim, quanto mais o ambiente é mutável que essas empresas estão inseridas, maior vai ser a minha incerteza para definir um ambiente organizacional. Então, por conta disso, gabarito da primeira questão, letra E. Segunda questão. Daniela é servidora de uma universidade federal. Recentemente fez um levantamento sobre o ambiente de atuação da universidade para subsidiar o planejamento da instituição. Daniela levantou as seguintes informações. Dados do último censo do IBGE indicam que a população brasileira chegou a aproximadamente 207 milhões de pessoas, sendo que a maior parte da população está concentrada em regiões Sudeste e Nordeste. Um levantamento da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor indica que mais de 90% dos brasileiros mudaram hábitos de consumo por conta da inflação do país, incluindo o uso de energia e água, hábitos de mobilidade e alimentação. 3. Há uma expectativa de mudanças em várias regulamentações governamentais, incluindo a área de educação superior no país. Com base no tema ambiente organizacional, assinale a alternativa correta. Assertiva A. Os itens 1, 2 e 3 podem ser considerados exemplos de fatores de ambiente operacional ou de tarefa da universidade que trazem influências demográficas, socioculturais, econômicas e político-legais para a universidade. Olha só, quando a gente fala de censo, a gente está falando de aspectos demográficos. Então, o primeiro é demográfico, mas quando a gente fala da mudança de hábito do consumidor, eu estou falando de um aspecto de ambiente sociocultural, tá? E quando eu falo de regulamentação governamental, eu estou falando de aspecto político-legal. Então, aqui a gente tem 3 perspectivas de ambiente organizacional, não apenas uma. Então, a A está errada. B. Os itens 1 e 2 podem ser considerados exemplo de fatores tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo. Não tem relação com o ambiente interno, né? A inflação não é controlável, a migração da população também não é controlável. C. O levantamento de Daniela ilustra uma análise SWOT realizada por organizações que decidem se planejar. Na análise SWOT, eu faço análise tanto do ambiente externo, então aqui poderia ser uma parte do ambiente externo, mas eu tenho também a parte do ambiente interno, e aqui a gente não vê as forças e fraquezas definidas. D. Os itens 1, 2 e 3 são exemplos de elementos do ambiente externo da universidade que interagem de forma mais direta e próxima a ela. Não, né? A parte da população, a concentração da população não necessariamente tem relação com a ação da universidade. E aí, os itens 1, 2 e 3 podem ser considerados respectivamente exemplos de fatores demográficos, quando ele fala do IBGE, socioculturais sobre a mudança de comportamento e político-legais do ambiente contextual ou geral da universidade, quando ele fala sobre as regulamentações governamentais relativas à educação. Então, nós temos aí, nesse caso da questão 2, gabarito da questão, letra E. Questão 3. Sobre o planejamento organizacional, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. Primeiro, aqui ele está trabalhando os 3 aspectos de planejamento: estratégico, tático e operacional. Primeira definição. Planejamento é a metodologia administrativa que tem por finalidade otimizar determinada área de resultado e não a organização como um todo. Então, a gente já não está falando da área estratégica. Portanto, trabalha com decomposições dos objetivos, estratégias e políticas estabelecidas.
Esse planejamento é o planejamento tático. Se a gente for ver aqui a minha pirâmide pessimamente desenhada, a gente vai ter aqui planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, né? Quando eu estou no estratégico, aqui eu vou fazer as minhas definições, as minhas políticas que vão ser para toda a organização. O tático pega essas políticas e esmiuça elas para poder passar para o operacional. Então, esse primeiro nível que a gente tem é o tático. Eu vou botar um T aqui para ficar mais fácil. O outro planejamento é a formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados específicos a serem alcançados em áreas funcionais da organização. Quando a gente fala em áreas funcionais, implementação, a gente está falando do operacional. É lá no operacional que ocorre a execução da tarefa em si. E o terceiro planejamento é o processo administrativo, que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela organização, visando a um grau otimizado de interação com os fatores externos não controláveis e usando uma forma inovadora e diferenciada é o planejamento estratégico. Então, nós temos aí tático, operacional e estratégico, portanto, gabarito letra C. Questão 4. Analise as afirmativas abaixo e identifique as que correspondem a razões pelas quais os processos de planejamento são importantes, né? 1. Dá à organização uma noção de direção e uma noção de propósito. Sim, quando a gente planeja alguma coisa, é saber onde se quer chegar e como se vai chegar até lá. Então, sim, planejamento, sem dúvida, tem noção de direção e propósito. É uma maneira de fazer com que os membros da organização participem da tomada de decisão. Sim. Quando eu planejo, esse planejamento engloba toda a organização e eu consigo esmiuçá-lo e repassar para os outros níveis, toda a organização vai participar desse planejamento e vai contribuir de alguma forma para que alcance o resultado. Contribui para coordenar os gestores das diferentes divisões. Sim, ele unifica, né? É como se eu tivesse algo a seguir e todos os meus gestores, todos os meus diretores vão seguir aquele planejamento inicial. Então, as 3 estão corretas. Difícil afirmar numa questão de prova que as 3 estão corretas. Eu sei esse teu sentimento. Mas sim, as 3 estão corretas. Diante disso, a gente tem aí gabarito da questão, letra D. Vamos, então, à nossa última questão, a questão 5. Eu sei que é meio corrido, as aulas, né, as questões acabam passando um pouco rápido, mas a ideia é essa, que você possa, em 15 minutinhos no máximo do seu dia, dar conta de pelo menos estudar um dos temas daquele específico, que a gente sabe que são muitas questões, tem um peso grande aí dentro da prova da UFSC, tá? Sobre a prática de planejamento nas organizações, assinale verdadeiro ou falso. Assertiva A. Uma meta é a diretriz geral para a tomada de decisão, estabelecendo fronteiras em torno de decisões e dizendo aos administradores quais decisões podem ser tomadas ou não. Falso. A meta é onde você quer chegar, né? É uma coisa que se definiu, é um objetivo, então, falso. Uma política canaliza o pensamento dos membros da organização para que sejam coerentes com os objetivos organizacionais. Sim, a política ela é maior que o objetivo organizacional e esses objetivos estão dentro dessa política que é criada para que eu consiga atingir esses objetivos. Então, verdadeiro. As políticas identificam precisamente o que pode ser realizado em cada período para alcançar os objetivos estratégicos da organização. As políticas identificam precisamente o que deve ser realizado em cada período para alcançar os objetivos estratégicos da organização. Não precisamente, né? A política é algo maior, é algo que vai fazer com que os acontecimentos, as decisões, elas sejam convergentes para o objetivo que foi definido. Então, falso. Premissas de planejamento são suposições básicas sobre o propósito de uma organização, seus valores, competências peculiares e lugar no mundo. Premissa é o que eu acredito. Então, as premissas dentro do planejamento, as verdades dentro de um planejamento, são suposições que eu vou fazer sobre o que eu realmente acredito para a minha organização, sobre os meus valores. Então, está correta. Diferenças importantes entre planos estratégicos e operacionais estão relacionados a fatores como horizonte de tempo, plano estratégico a longo prazo, operacional curto prazo, e a gama de atividades afetada pelo plano estratégico, toda a organização, operacionais,
operacional vai ser para execução e tarefa, né? A nível de execução e tarefa. Então, verdadeiro. Portanto, temos aí gabarito letra B. Deixa eu assinalar aqui. Se você ficou com dúvida em alguma questão, ficou com dúvida em algum ponto específico, ou professora, esse assunto de planejamento dava de explorar mais, deixa aqui seu comentário. Se você gostou da aula, também deixe seu comentário para me incentivar a fazer mais aulas para vocês gratuitamente, tá? Se eu não responder na hora, possivelmente depois eu vou lá, entre em contato com vocês e respondam. Para quem interage em várias redes sociais, você também pode tirar um print, botar lá no Instagram, que eu respondo pelo Instagram também para vocês, o que for mais fácil, certo? Espero que esse nosso projeto ajude, que no final dele alguém vá passar e vai dizer, como eu ainda vejo de outros projetos meus, professor, assistir a sua aula no YouTube e conseguir ser aprovado, conseguir estar dentro das vagas, tá? Desejo uma boa sorte, uma boa jornada aí até o dia 23 de março, né? Véspera de prova, onde possivelmente a gente vai ter um aulão com os pontos principais de aposta minha para essa prova, certo? Um beijo e não é até a próxima, é até amanhã, tá? Amanhã, 5h15, eu estou aqui novamente incomodando vocês com mais um tema de administração, tá? Possivelmente até o final do dia eu já divulgo lá no Instagram qual o tema da nossa aula de amanhã. Beijos e até mais!